Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos falar desse mês decisivo que o Flamengo tem pela frente, tá? Mês de agosto que vai ter jogos aí muito importantes para o restante da temporada do Mengão. Flamengo que já tem um jogo amanhã contra o Olímpia pelas oitavas de finais da Copa Libertadores, jogo de ida do torneio, tá? O Flamengo enfrenta o Olímpia no Maracanã, tá bom? O Flamengo que também vai ter o jogo da volta da Copa do Brasil enfrentando o Grêmio, né? O Flamengo lembrando que tem a vantagem de 2-0 que conseguiu nesse jogo de ida. O Flamengo também vai ter jogos importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro. E lembrando que o Flamengo é uma das equipes que está aí, tá? Brigando pelas três principais competição, né? Tanto o Campeonato Brasileiro, tanto Copa do Brasil, quanto Libertadores, tá? Então o Flamengo, né, vai ter um mês decisivo aí, um mês de jogos muito importantes e a gente vai comentar sobre isso aqui, tá? Vamos falar também sobre presenças e desfalques para a partida de amanhã e vamos também falar aqui, tá? De mercado da bola. O Flamengo tem até hoje, tá? Até o final do dia de hoje para definir a sua situação na janela de transferência, tá ok? Mas antes de trazer notícias e informações sobre o nosso Flamengo aqui, eu gostaria de fazer um pedido aqui para vocês, tá bom? A gente está na meta de 1.000 inscritos e contamos muito com a sua participação. Fazendo aqui primeiramente, Célio, bom, acompanhando a gente aqui até o final do vídeo, se caso você curtir, se caso você gostar, cara, dê seu like, se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, dê seu comentário também, que o seu comentário é muito importante, compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras e não esqueça, ative o sininho da notificação até mesmo para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui em nosso canal, tá ok? Bom, vamos flamengar, vamos conversar de Flamengo, então vamos lá, vamos falar de Flamengo. Flamengo, como eu disse, vai ter um mês importantíssimo, tá? Flamengo já tem um jogo amanhã importante, né? Nesse mês, que é da Copa Libertadores, tá? O jogo das oitavas de finais aí, tá? O Flamengo, eu quero falar até uma coisa, cara, que eu tenho visto muito nesse Flamengo e não sei se vocês já perceberam isso, principalmente nas Copas, né? Que tem jogos de ida e volta. O estigma desse Flamengo copeiro que a gente tem acompanhado, né, nos últimos anos é definir os jogos logo no jogo de ida, né? Definir a classificação, né? Logo no jogo de ida. Né? Esse é o estigma do Flamengo copeiro. Se você pegar o Grêmio na Copa do Brasil, aí a gente basicamente definiu. Vamos lá, meio que tá definindo ali a nossa situação, né? Já para se classificar para a final, né? Mas se a gente for um pouco mais atrás, Copa Libertadores contra o Corinthians, né? A gente ganhou os caras lá de 2-0, jogo de ida. Se a gente pegar o Vélez na semifinal, que a gente já garantiu a nossa classificação para a final ali, no jogo de ida, lá na Argentina, cara, no caldeirão danado lá dos caras. Então esse é o estigma desse Flamengo copeiro, né? De já definir a sua classificação basicamente nos jogos, no primeiro jogo, no jogo de ida. Esse está sendo o estigma do Flamengo copeiro e está sendo muito gostoso de ver, né? Porque aí o Flamengo leva ali o segundo jogo, mas para administrar, pá, tranquilamente, né? Então esse é o estigma desse Flamengo copeiro, isso está sendo muito interessante. E amanhã é mais um jogo para o Flamengo, quem sabe fazer isso. Meter uma goleada no Olímpia de 4 e já definir a classificação. É um bom jogo para fazer isso. É claro, todo respeito ao Olímpia, é uma equipe que, assim como o Flamengo, tem 3 títulos na competição da Libertadores, tá? É uma equipe que merece respeito, embora vive uma crise danada. Acabou de mandar acho que é o Aguirre embora, né? Diego Aguirre, né? Embora aí e tal, né? Foi desclassificado lá da Copa lá deles lá. Então, assim, é uma equipe que vive uma crise também um pouco chata, embora o Flamengo aqui a situação, né, do nada virou uma crise também, mas acabou, fim de papo. Não quero nem mais comentar nesse assunto, embora tenha alguns jornalistas aí que insistem, né, ainda a comentar, enfim, né? Então, assim, é um jogo para que o Flamengo, quem saiba, né, já define amanhã mesmo, mete uma goleada, mete sabe, arrebente nesse jogo, mete um 3, tal, tá, para já garantir a sua classificação aí, tá, para as quartas de finais da competição, né, da Libertadores, tá? Então, assim, isso tem sido bastante interessante, né, nesse Flamengo, né? Nesse Flamengo copeiro, nesse atual Flamengo que a gente vem assistindo aí nos últimos anos, tá? Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários, tá? Para ver se você enxerga a mesma coisa também, se esse tá sendo um estigma desse Flamengo, você consegue enxergar isso? Deixa aqui nos comentários que o seu comentário é muito importante, tá ok? Cara, eu gostaria até de falar aqui das presenças e desfalques. Vamos começar aqui pela presença, né? Até a informação aí do Léo José, tá bom? Comissão técnica
De Sampaoli ainda fará uma última avaliação nesta quarta, tá? Mas a presença de Davi Luiz em Flamengo e Olímpia é quase certa. O zagueiro treinou normalmente na segunda, 31, e na terça-feira, após sanar dores no joelho, né? Então, assim, amanhã o Davi Luiz, que desfalcou o Flamengo, né? Nesses últimos jogos que teve aí contra o Atlético Mineiro, né? Desfalcou o Flamengo também na Copa do Brasil, né? Diante do Grêmio, vai estar retornando nesse jogo de Libertadores, tá? Então aí o Flamengo ganha aí esse reforço aí do Davi Luiz. Cara, o Davi Luiz, embora alguns torcedores criticam ele, né, e tal, cara, o Davi Luiz nos últimos jogos, e na temporada passada também, cara, ele foi importante para o Flamengo. Eu discordo de algumas críticas que alguns torcedores fazem em relação ao Davi Luiz. Eu acho o Davi Luiz muito importante para o Flamengo, tá? E eu espero que ele renove, se ele continuar jogando bem e em alto nível, como ele vem fazendo aí nas últimas partidas, eu espero que ele renove sim. Ele não tem feito partidas ruins não, cara. Tá? Ele não tem feito partidas ruins não. Eu gosto do Davi Luiz, eu acho que ele tá fazendo jogos muito importantes, tá? E ele tá sendo importante não só ali na função dele, né, como zagueiro, como atleta e tal, mas também por os garotos da base. Eu vejo que os garotos da base têm bastante afinidade com o Davi Luiz, né? Então, assim, eu vejo algumas críticas um pouco exageradas, tá, envolvendo o Davi Luiz. Então, para mim, é um reforço sim. Davi Luiz vem fazendo bons jogos. Então, é um reforço sim que essa volta do Davi Luiz aí para o Flamengo, né? Para estar ali já reintegrando o grupo ali, tá ok? Bom, agora uma notícia um pouco chata, né? É o Ayrton Lucas, que provavelmente deve ser desfalque para a partida de amanhã, ainda é dúvida, né? Possa ser que seja desfalque, né? Assim, melhor dizendo. O Ayrton Lucas passou a maior parte do treino desta terça-feira na transição. O lateral esquerdo também fez um pouco das atividades com o restante do elenco. O Ayrton se recupera da entorse no joelho esquerdo e ainda é dúvida para o jogo pela Libertadores. Então, né, como eu disse aqui, né, o Ayrton Lucas ainda é dúvida para esse jogo. O Ayrton Lucas, que também, assim como o Davi Luiz, desfalcou na Copa do Brasil, tá? E desfalcou também no jogo do Campeonato Brasileiro, né, o jogo contra o Atlético Mineiro. Provavelmente é dúvida, né? Não se sabe se ele vai jogar, se ele vai estar amanhã na equipe titular, se ele vai estar pelo menos ali no banco de reserva, né? E é bem provável aí que seja aí o Felipe Luiz novamente, né? O Felipe Luiz que atuou no jogo contra o Grêmio e atuou no jogo contra o Atlético Mineiro, né? É bem provável que o Felipe Luiz seja o titular para a partida de amanhã, tá? Eu gosto do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz tem feito bons jogos aí, fez jogos interessantes. Bora no jogo contra o Atlético Mineiro, você viu que a questão física ali pesou naquele gol do Paulinho, né? Mas eu também culpo muito o Léo Pereira por não ter feito uma boa cobertura naquele lance. Eu acho que o Léo Pereira era para vir fechando, ele marcou muito com os olhos ali, né? Então, assim, eu espero que o São Paulo também enxergue, né? Que o Felipe Luiz tem uma certa idade que é preciso, né? Principalmente quando ele avança ali e tal, joga um pouco mais ofensivo, que é preciso ter uma boa cobertura ali para ele, né? Eu espero que o Jorge Sampaoli possa enxergar isso, tá bom? Agora, saindo um pouco aqui, né? Falando de um pouco fora aqui do Flamengo, cara, eu gostaria de falar dessa situação aqui, tá? Desse cara aqui. Ontem, não sei se vocês sabem, né, falando de Libertadores, o Atlético Mineiro tomou-lhe uma sapatada do Bolívar, né, de 3-1, jogando fora de casa, né, tal, né, mas tomou uma goleada, assim podemos dizer, tá? Jogando fora de casa. Claro que o Atlético Paranaense vai poder jogar em casa, vai jogar diante da sua torcida e possa ser que consiga ali igualar o placar. Eu sinceramente acredito que o Atlético Paranaense avance, tá? Eu acredito que o Bolívar dentro de casa é um leão, né? E eu acho que, se eu não me engano, eles têm muita altitude a seu favor, tá? Então, assim, eu acredito que jogando fora de casa, assim, o Bolívar é um gatinho, então eu acredito que o Atlético Paranaense consiga a classificação, tá? Eu acredito sim que o Atlético Paranaense possa se classificar. Então, teve essa situação aí, tá? Envolvendo o Vidal. O Vidal vem sendo muito criticado nas redes sociais pelos torcedores do Atlético Paranaense, tá? Então, Vidal, você que saiu aqui, claro, não teve muita treta ali. Na verdade, teve treta, mas talvez, vamos lá, a situação dele não foi igual ao Marinho, teve uma rescisão um pouco mais amigável com a diretoria. Mas, por exemplo, ele saiu muito tretado assim com o Jorge Sampaoli, né? Saiu tacando fogo pela boca aí
né, por conta de não estar tendo minutagem com o Jorge Sampaoli, chamou ele de um treinador fraco, perdedor, e etc, etc, né? É, e bom, achava que podia render aqui no Flamengo, parece que é o contrário, né? Parece que realmente tá difícil, cara. O Vidal já é um jogador ali que tá no fim de carreira, claro, merece todo respeito, é um jogador que foi multicampeão por onde passou, merece respeito, mas, cara, a idade pesa. Eu acho que talvez ele ainda não esteja entendendo isso, tá? Talvez acho que ele não tá tendo a humildade de se autocriticar e ver que ele já não tá mais rendendo a mesma coisa, né? O que ele acha que ele poderia render aqui no Flamengo e tal. E ele já não tá rendendo mais isso. Eu acho que tá faltando um pouco de autocrítica para o Arthur Vidal. Eu acho ele, cara, um jogador que merece todo respeito, mas uma autocrítica, cara, um pouco de humildade com ele mesmo, de ver que, cara, realmente já tô chegando numa fase aqui que eu não tô rendendo, tal, tanto, já não tô, sabe? Então, assim, um pouco mais de humildade, cara. Um pouco mais de humildade. Eu gosto do Vidal, mas eu acho que falta um pouco mais de humildade em relação a ele, tá ok? Bom, saindo agora de Arthur Vidal, que é um ex-jogador, vamos falar de mercado da bola do Flamengo, né? Mercado da bola do Flamengo aí, o Flamengo que tem até o final do dia de hoje para definir a sua situação, tá? Até o final do dia de hoje para ver quem vem ou quem não vem, tá? Eu, sinceramente, na minha opinião, acho muito difícil vir alguém. Alguém que tenha contrato. Alguém que tenha contrato. Já se especula muito que o Flamengo já esteja aí vendo jogadores que estão sem contrato. Aí fala-se muito do Manuel Lanzini, fala-se muito no Vieto e etc, etc. Fala muito aí de jogadores que estão praticamente sem contratos, tá? Então, assim, sinceramente, a situação do Ender, o Flamengo já dá como descartado, do Claudinho, idem. Do Dela Cruz parece que tá difícil, embora se sair de última hora que o Flamengo aumentou a proposta, mas o River não quer negociar com o Flamengo. O River não quer, notícia até da Raíssa Simplício, tá? Bom dar os créditos aqui pra menina aqui, excelente jornalista aí, que trouxe que falou lá com pessoas e disse que o River não quer, o Flamengo está fazendo de tudo para Deu de la Cruz, mas o River não quer liberar ele, a não ser que seja pelo valor da multa, tá ok? Então assim, acho que dizem que a multa dele é cerca de 16 milhões de dólares, tá? Uns dizem que é até 22, né? Ontem saiu uma notícia que a multa era de 22 milhões, não era 16 milhões, que na verdade 16 milhões se for para Europa, tá? E 22 milhões se for aqui para o mercado, né? Aqui do centro mesmo, sul-americano e tudo mais, tá? Então assim, o Flamengo tá tentando de tudo para até aí os últimos minutos, momentos, horas para tentar essa vinda do Dela Cruz, tá? Mas, cara, vai ficando difícil. Eu acho que o Flamengo não vai conseguir trazer esses três nomes que o Flamengo tanto queria, tá? Tanto Claudinho, Wendel e De La Cruz, pra mim, eu acho que não vem. Como eu disse, eu acho que não vem nenhum que tenha contrato. Possa ser, né, que venha aí jogadores que não têm contrato, tá? Jogadores como Vieto e Lanzini, possa ser aí que venha, porque não tem contrato. O Flamengo, por exemplo, não teria que se preocupar com a janela. O Flamengo teria um tempo hábil ali, um tempo livre, hábil não, um tempo livre, né, para poder quem sabe tentar essas contratações de jogadores que estão sem contratos, tá ok? Eu vejo nas redes sociais que alguns torcedores estão um pouco decepcionados, tá? Pelas, pelo Flamengo não ter feito as contratações que criou-se tantas expectativas, que no caso são Wendel, Claudinho e De La Cruz, né? E vejo alguns totalmente decepcionados, frustrados, colocando como uma decepção e tudo mais essa janela de transferência. Eu gostaria muito aqui de dar minha opinião sincera em relação a isso, tá? Cara, na minha opinião, é decepcionante. É decepcionante, eu concordo com o torcedor, é decepcionante pelas expectativas que se foi criada. Eu acho que realmente o Flamengo precisava um pouco ir com um pouco mais de força nessa janela. Eu acho que as contratações que vieram, cara, são interessantes, são legais, mas nenhuma ali é para decidir jogos, nenhuma ali é de porra, né? Que seja até para lotar um pouco ali o aeroporto e tal, né? Eu acho que, sinceramente, foi um pouco abaixo do esperado, tá? O Alan é um bom jogador, é um jogador que veio para ser titular, Luiz Araújo, o Rossi ali são jogadores que são interessantes e tal. Mas assim, eu acho que faltou um pouco mais sim, é um pouco decepcionante, é um pouco frustrante sim, essa janela de transferência do Flamengo. Eu concordo com alguns torcedores, entendo a frustração de alguns torcedores, tá? É,
É claro que a gente tem um time que dá para disputar essas principais competições, que o Flamengo tá aí disputando, né? O Flamengo é a única equipe que tá buscando as três principais competições, cara. Como eu disse, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Acho que o Flamengo tem time para isso. Mas assim, cara, eu sei que em algum momento a gente possa sentir, e possa sim, cara, sentir a ausência de ter um jogador ali que entre, pá e tal. Até porque, cara, se vamos parar pra pensar, vamos parar aqui pra analisar, que o Flamengo, cara, emprestou o Matheus Gonçalves, que é um jogador ali que poderia estar entrando, poderia ajudar. É garoto, mas poderia, por que não? O Flamengo vendeu aí o Matheus França para o Crystal Palace, né? O Flamengo vendeu o Matheus França, que estava entrando, antes aí de ter essa negociação, ele estava entrando, mas o Flamengo aí vendeu o Matheus França para o Crystal Palace e, cara, se a gente for olhar, né, principalmente ali pro meio de campo, que é o coração desse time, eu tô cansado de falar isso aqui, a gente não tem peças hoje para substituir. A gente não tem. A gente não tem peças hoje para substituir. Entendeu? Então, conta, cara. Conta. É preocupante um pouco. É preocupante. Vai que aí numa situação de jogo, a gente precisa de gente ali para substituir e não tem. E a gente sabe quanto o Arrascaeta vem sentindo bastante. Né? O próprio Jorge Sampaoli falou isso após o jogo do Atlético Mineiro. Se a gente for tirar toda essa treta que rolou, ele falou isso, focar um pouco mais na entrevista coletiva, ele falou isso. Que o Arrascaeta ele sente muito, por isso que ele começou no banco de reserva. O Everton Ribeiro a mesma coisa, entendeu? Então vai ter partida que talvez os dois não vão jogar, vai ter partida que um vai jogar e o outro não. Entendeu? Então, pra mim, pro meio de campo, e até porque é uma coisa que a gente pede há um maior tempão, cara, o Flamengo teria que colocar isso como prioridade e vir jogadores para essa posição. E tentar de todas as formas. Se não dá para o Claudinho Wendel, é aí que eu critico muito a diretoria, se só ficar presa somente a uma opção, procure outras, cara. Procure outras. Entendeu? Porque essas são posições que a gente vem pedindo há bastante tempo. E aí mostra uma certa incompetência, assim, da diretoria de não conseguir essas contratações para essas tais posições, que se tanto precisa, que é o meio de campo principalmente. Tá ligado? Principalmente. Então, assim, é um pouco frustrante, é um pouco chateante, né? O Flamengo só ter feito essa janela de transferência. Entendeu? É chateante. É chateante. Entendeu? Por toda a expectativa criada. Talvez foi a janela que mais se teve expectativa. Então eu fico um pouco, sim, chateado do Flamengo, decepcionado, né, do Flamengo não ter feito uma janela a qual nós aqui, torcedores do Flamengo, esperávamos, tá? Foi uma janela um pouco aquém, um pouco abaixo. Embora, claro, acho o Alan muito bom jogador. Luiz Araújo é um jogador, cara, vamos lá, comum, não é um jogador que vai decidir jogos, entendeu? Embora foi importante no jogo contra o Atlético Mineiro. Agostinho Rossi é um jogador aí que vem tendo uma oportunidade, mas com certeza um dia ainda vai chegar, vai ter a sua oportunidade. Né? Se cogita muito dele entrar no jogo contra o São Paulo. Então, assim, cara, é fogo, é foda. É claro que assim, o nível de competitividade desse elenco do Flamengo aumentou pra caramba. A gente sabe que hoje os jogadores que são reserva seriam titular em qualquer clube, não só aqui na América, mas no mundo. Por que não? Entendeu? Pô, a gente fala de Everton Cebolinha, a gente fala de Pedro. São bons jogadores. São bons jogadores, né? Então, assim, Ayrton Lucas, Felipe Luiz. Mas eu entendo por um lado que, porra, sabe, você tem que arrumar uns caras que cheguem pra brigar realmente, que cheguem pra, mano, não se ter discussão. Eu entendo. Mas eu acho que o Flamengo poderia também, cara, ter um pouco mais de eficácia, ser mais eficaz. Quer vir, não quer? Então não interessa, vamos para outro. Vamos para outro. Eu não acredito que só exista Claudinho, Wender de la Cruz diferenciado no mercado. Eu não quero acreditar nisso, tá? Enfim, bom, essas são as notícias. Me deixa aqui nos comentários se você acha a transferência decepcionante, o que você achou, que tá bom e tal. O seu comentário é muito importante, deixa aqui. Mais uma vez, ressalto. Se inscreve no canal, a gente tá na meta de 1.000 inscritos, deixa o seu like, compartilha o vídeo para amigos e amigas rubro-negros. Não esqueça, ativa o sininho da notificação também para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui no nosso canal. Tá ok? Tamo junto? Saudações.